Olá, você, mais uma vez aqui o programa Medicina em Destaque, trazendo para você convidados que se destacam pela sua formação, pelo seu empenho, por tudo aquilo que é construído em na nossa formação mesmo, mas assim dentro da medicina. E algumas vezes a gente traz convidados, assim, pessoas que têm um laço afetivo, uma admiração por parte nossa, da minha parte, e pessoas que têm trabalho prestado ao nosso estado de Alagoas. Medicina em Destaque, você vai ver que, apesar de trazer um convidado de uma outra área, mas essa área é uma área afim da medicina também que nós vamos tratar. Mas nós vamos falar com ele porque ele tem se destacado bem no comando da Academia Alagoana de Letras, Dr. Alberto Rostam Lamverly. Nosso convidado de hoje, seja bem-vindo, a casa é sua e, assim, deixo aqui de ler o seu currículo, porque faz parte do nosso rito, mas passaríamos a tarde toda aqui, ou a manhã toda, só descrevendo seu currículo. Mas seja bem-vindo ao programa Medicina em Destaque. Salve, salve, Gerson, salve, salve, alagoano, salve, salve, Tevmar. Para mim é uma alegria estar aqui com você, para nós discutirmos assuntos de interesse da comunidade. Na realidade, não a medicina, aquela que carece de influência médica, mas talvez aquela influência que trata da alma, que seria a literatura, né? A literatura. Não deixa de ser um tipo de medicina. É verdade. Professor Alberto Rostam, de onde vem esse jovem? É maceuense? Na realidade, veja bem, eu sou potiguar, eu nasci no Rio Grande do Norte, meu pai juiz de direito lá, mas somente nasci em Natal. E logo cedo, meu pai foi transferido aqui para o estado de Alagoas e percorreu o interior do estado, Porto Real do Colégio, Coruripe, Passo Camaragibe, até chegar a Maceió. Eu fui interno muito tempo no Colégio Marista, hoje eu sou maceuense, por título de cidadão honorário, alagoano, por título de cidadão honorário, e na realidade meu coração é alagoano. Aqui foi a minha vida, aqui minha família, e todos aqui, e eu estudei no Colégio Marista, como eu falei, sempre, desde cedo, apesar de ser um amante das letras, né, eu gostava muito de escrever, é tanto que eu tenho ainda os meus diários, sempre incentivado por meus pais, mas cursei engenharia na Universidade Federal de Alagoas e onde depois eu retornei para ser professor dos cursos de engenharia e arquitetura, mas nunca deixando as letras ao lado. Inclusive costumo dizer que eu sou um engenheiro que virou letra, né? Um engenheiro que virou letra. O que é que te chamou para a engenharia? Sabe, é um sonho meu também, passou. Veja bem, um dos meus livros, hoje eu até lhe trouxe, você está com ele aí na mão, aqui. Esse é meu 15º livro publicado. Eu, quando era pequeno, lá no Rio Grande do Norte, eu via um homem que muito influenciou minha vida, porque eu era interno e nas férias ia para Caicó. E lá eu ficava na fazenda com meus avós. E meu avô, um homem que faleceu muito cedo, aos 63 anos de idade, mas ele era um construtor, apesar de não ter curso superior, eu acho que ele não tinha nem curso médio, mas ele construía as casas. E o que mais me chamava a atenção no sertão, o Potiguar, como também o daqui, aquelas grandes pedras, umas sobre outras, se equilibrando como uma verdadeira, um ponto de apoio de uma pedra na outra. Aquilo me mostrava a grandeza dos números, a grandeza da ciência exata. Parecia até que os deuses tinham colocado aquilo ali. Então eu comecei a olhar aquilo como desenvolver um interesse em pedras, movimentar pedras, né? Seria o concreto, seria... E daí fui me afeiçoando à matemática, sem nunca deixar o português de lado, né? A escrita, as redações, a física, e logrei ser aprovado no vestibular de engenharia. Fui engenheiro militante por muito tempo, ainda hoje continuo como militante da engenharia, não como construtor, mas como perito, como avaliador de imóveis e tal. Mas o que mais me encanta na atualidade é a parte literária, né? Parte literária, muito bem. Mas a gente vai chegar lá, mas antes vou falar assim, por conta desse... De vez em quando eu fazia alguns
pareceres e às vezes algumas perícias onde ficávamos, eu como perito oficial, às vezes você como perito da parte, e isso é muito bonito, e vice-versa, né? Então, por que escolheu a segurança do trabalho, assim? Veja bem, na realidade, quando eu colhi grau, eu fui fazer o mestrado fora de Maceió. E eu concluí o mestrado em um momento assim, talvez muito rápido. E a minha esposa, à época, ainda estava concluindo o estudo dela, ela cursando arquitetura. Então, ainda no Rio de Janeiro, eu tendo terminado o mestrado, surgiu a possibilidade de eu fazer uma especialização na área de segurança do trabalho. E, apesar de toda a minha formação pós-graduação, né? Pós-graduação, ser na área de planejamento urbano e de transportes, onde eu lecionei na Universidade Federal de Alagoas sempre as disciplinas transportes, aeroportos, portos e vias, transportes públicos, ferrovias, aeroportos. Eu, às vezes, meu Deus, como eu ensinei coisas diferentes, mas isso tudo fazia parte do rol de disciplinas que eu oferecia os cursos de engenharia civil e arquitetura. Em determinado momento, o professor titular da disciplina Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Federal de Alagoas aposentou. E naquela dificuldade de contratar novos... Você tem o nome dele assim? Érico Craveiro Costa. Eu acho que não foi ele, foi um outro professor Érico. Porque na minha formação de Medicina do Trabalho, nós tivemos também. Foi junto com o pessoal da Universidade da Fluminense, né? Da Fluminense. Agora essa pessoa influenciou, mas uma pessoa deve ter influenciado a você e a mim a ser perito. Francisco Reinaldo Rodas. Reinaldo Rodas. Uma figura exuberante. Talvez o decano dos peritos aqui. É verdade. Né? O homem que fez escola, né? Foi. Fez escola. O Francisco Reinaldo Rodas faleceu prematuramente, um homem fantástico. Eu acho que cada 10 processos de perícia, 9 ia para Francisco, o Coronel Rodas, né? E ele é casado com a tia da minha esposa, né? E eu admirava, e a maior alegria quando eu frequentava ele aqui, eu chegava à casa dele e o via sempre ao lado dele, tratando das coisas da engenharia de segurança do trabalho. Ele me colocou algumas perícias, tirou muito minhas dúvidas, nós falávamos muito, às vezes eu tinha solução para tudo. Algumas poesias, realmente, ele é fantástico. Inclusive, algumas avaliações quantitativas, que careciam de números, ele encontrava soluções qualitativas. Maravilha. Mas ainda dentro da engenharia do trabalho, o seu curso, quantas horas e onde foi feito? Foi feito no Rio? Ou foi no Rio. Eu fiz na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, 616 horas. E aí eu fiquei aqui em Maceió, lecionando transportes. Quando o professor Érico se aposentou, descobriram, pelo meu currículo, que eu era engenheiro de segurança do trabalho. E disse: Rostam, você poderia suprir essa deficiência por esse semestre? Ele aposentou no meio do semestre. E eu já tinha parado eu tinha feito o curso, mas já fazia uns 5, 6, 7 anos, 8, sei lá. E eu voltei a estudar e me aprofundei. Hoje eu me afastei dos transportes públicos, né? E hoje eu sou um estudioso da segurança do trabalho. Eu leio diariamente, tento me atualizar, compro ontem mesmo comprei um novo equipamento para estar sempre oferecendo subsídio para os laudos que eu preparo. Como médico de trabalho, faço perícias também, e aí eu faço a pergunta a você, nesse mistério, nesse exercício de perito ou da parte ou do juiz, envolve algo assim transcendental, né? Que é a questão da ética, né? Ser perito e ter, mesmo sabendo que a parte que uma das partes, todos por exemplo, têm seus interesses, não é? Tem os seus interesses, principalmente o reclamante, etc. Tal, e você é perito do juiz, e mesmo sabendo que ele é pobre, pleno, na sua plenitude, e não pode pagar honorários, etc. Tal, e não tem direito, e que eu vi algumas vezes um perito dando causa mais
para a reclamada do que para o reclamante, porque sabia que ele não ia pagar. Até que mudou agora, né? Você não é perito de parte nenhuma, é do juiz, e o juiz, quando não, a parte não tem, você recebe isso lá do fundo lá da magistratura de trabalho, né? Você viveu algum drama nesse sentido? Muitos, mas, Gerson, é o seguinte, eu comecei a ensinar na UFAL aos 24 anos de idade, né? Eu concluí o mestrado, houve concurso, e então, 24 anos de idade, eu comecei a ensinar no 5º ano de Engenharia Civil e de Arquitetura da UFAL, e convivendo com aqueles que foram meus colegas de turma, que por motivos mais variados ficaram um pouco mais, e foram eles os grandes incentivadores para que eu desse certo como professor, apesar de que eu já era professor do Colégio Marista, do Madalena Sofia, do Hélio Lemos, a nível secundário. Mas o grande legado que eu deixei para os meus alunos, inclusive esse livro que está na sua mão, que se chama Do Mestre com Carinho, que é a minha história de vida na Universidade Federal de Alagoas, e para minha alegria, o lançamento foi agora em outubro último, e a sede da Academia Alagoana de Letras, na Praça Sinibu, foi repleta de pessoas, de alunos que hoje, quase da minha idade, pessoas que eu não via há 20, 30 anos, é que eu sempre dizia, na vida, pouco importa o carro que você tem, a calça que você usa, onde você mora, você só tem uma coisa, é o seu nome. Então, o nome, para mim, Lanverly é tudo. Lanverly é minha esposa, são meus filhos, é a minha família, é meu futuro, é a minha eternidade. Então, pouco importa você ser reclamado, reclamante, os meus laudos são embasados nas normas regulamentadoras. Não são mais embasados em CLT, em jurisprudência, em vontade de A, de B ou C, nas normas. Sentimento de um, sentimento de bem. Então, o nome está lá, às vezes me engano, devolve-se, eu modifico a conclusão, porque eu vi claramente que talvez devido ao excesso de trabalho, de atividade de escrita, você tem que escrever muito um laudo, você passa pelo menos 2 horas digitando, né? Modifico, não tem problema nenhum, eu não aposto no erro. Né? Então, para mim, tanto faz ser reclamante e reclamado, tá? O laudo, as perícias são, todos têm voz, né? O reclamante fala, a reclamada fala, se o lado tem assistente técnico, um questiona o outro. Se não tem questionamento, a conversa é comigo, anoto, entrego ao juiz e ele define. E eu coloco simplesmente a norma que ele tem que se basear, se ele se interessar. Agora, se ele se interessa por jurisprudência, por CLT, por lei municipal, outro problema. No meu caso é NR, norma regulamentadora. Maravilha. Sempre foi assim e vai ser sempre até assim. Eu cansar. Maravilha. Do Mestre com Carinho, você fez parte do diário ou nasceu assim de Não, veja bem. Esse, como você pode ver, está aí atrás, é meu 16º... Eu acho que tem essa foto aí. 15º livro, eu acho, né? Eu acho. 15º ou 16º livro. Então, eu fui escrevendo, e aí são experiências que eu vivi ao longo porque eu sempre tive o costume, Gerson, de ter o meu diário. Sim. Eu viajo e escrevo. Vejo uma coisa interessante e escrevo. Né? É tanto que às vezes você diz, rapaz, como é que você lembra de uma coisa? Eu digo, porque eu lembro, mas não, porque eu escrevi. Eu tenho um caderno escrito, né? É a memória periférica. E aí são fatos da universidade, não contando que eu ensinei isso ou aquilo, que eu fui diretor de centro, coordenador, o chefe de departamento, não. É a minha vida com meus alunos. Então, quando você vive durante 30 anos com alunos que se sucedem, você viveu a vida da universidade. É verdade. Né? São fatos interessantes, construção do Centro de Tecnologia, onde nós estávamos, para onde nós viemos, as viagens de estudo que eram feitas, realizadas, tem o nome de vários engenheiros aí, vários arquitetos, vários homens, eles, né, quando eu digo engenheiros, engenheiro e engenheira, arquiteto e arquiteta, então tá aí, então eles adoram e realmente
É uma coisa que daqui a anos vão saber como foi a minha passagem na universidade com esses alunos. Maravilha. 15º, mas qual foi o primeiro? Nasceu qual? Epa. Aqui deve ter. Tem aí, mas eu acho que foi Penso... Obra de autor, um momento, para sempre... Para sempre lembrar, não é isso? Para sempre lembrar, é. Para sempre lembrar. Sempre lembrar. Eu vou ler aqui, que eu acho que merece, viu? Sertanejo lutador, momentos da vida, penso, por isso escrevo, isso que você está falando, né? Registrando para eternizar, mexendo nas raízes, Arthur e a Ilha do Trovão, Bibia e a Arca da Felicidade, Lelé, o Menino Valente, Simplesmente Preta, a Oração do Jubileu de Jaquitibá, As 5 Pedras, Lelé e a Montanha Mentirosa, Mãe. Pronto, então esse livro, por exemplo, esse livro Mãe, minha mãe, ela faleceu no dia 20 de junho de 2020. Né? Então, era o auge da pandemia, ela não morreu de Covid, mas morreu, pouco importa do que ela morreu. O ruim é que ela morreu, que ela faleceu. E eu estava parado em casa, quer dizer, nós estávamos todos, eu passei 2 meses escrevendo. Então, eu era como se eu estivesse sendo psicografado por ela. Foram 2 meses que resultaram em 300 páginas escritas que eu retrato a vida da minha mãe. Né? Marlene Lanverly, eu nunca chamei minha mãe de mãe, eu sempre chamei de maninha. Mamãe era como ela era chamada e conhecida pelas pessoas que conviviam com ela. Então eu sou uma pessoa que eu tenho milhares de irmãos, porque mãe Marlene, mãe isso, mãe... Então ali eu resgatei a vida da minha mãe desde os 4 anos de idade, né, até o falecimento dela. Tudo que ela fez, também em Potiguar, também do Rio Grande do Norte, mas chegou a Maceió, casou muito cedo, chegou a Maceió acompanhando meu pai, ele juiz, ela sempre se esforçando para estudar, concluir o curso dela. E hoje, a maior alegria, minha mãe, tem inclusive nesse livro, minha mãe logrou, uma pessoa que vivia, não era política, apesar de trabalhar para o Estado, mas cidadã honorária de 10 municípios, dos 102 de Alagoas, uma pessoa que, enfim, que fez por onde merecer aplauso, não somente da família dela, dos netos, dos filhos, mas com todos que elas conviveram. Então, esse é um trabalho muito interessante. E um outro que eu desenvolvi, que eu também reputo dos mais interessantes, é esse Mexendo nas Raízes. Sim. Mexendo nas Raízes, eu consigo chegar, eu fiz uma pesquisa, um estudo, consigo chegar na 7ª geração, pelo lado paterno, e à época de Mexendo nas Raízes, na 8ª geração pelo lado materno, que hoje, como eu avancei de conseguir em cartórios, em igrejas, as certidões de nascimento dos meus ancestrais, eu contratei um profissional e hoje eu cheguei pasme você, eu tenho isso registrado, paguei ao cidadão uma coisa registrada oficial, eu cheguei na minha 17º avô, datado de 1490 alguma coisa. E vem de onde? Lanverly Não. Esse pelo lado materno. Vem de Portugal. Lanverly é um trabalho que está aí, mas eu estou escrevendo, aliás, está pronto, vou publicar agora no próximo livro que nós vamos lançar. O texto é De Onde Vim. E eu começo dizendo assim, esse texto não é para... esse texto é para ir para a posteridade saber não quem eu sou, mas de onde eu vim. Então eu deixo bem claro que eu vim, por exemplo, em determinado momento, a nível de Brasil, um português chegou e para casar com uma índia Valcácer, no Rio Grande do Norte, no Seridó, e de uma tribo Caiacó, ramificação dos Cariris, ela era Valcácer. Para ela casar, ela teve que ser batizada com o nome de Custódia. Já pelo lado paterno, esse nome Lanverly, ele vem, quando o Maurício de Nassau aqui chegou, trouxe vários portugueses lá.
holandeses, no caso, vários Nassau. soldados, mas trouxe também engenheiros, arquitetos, músicos, pessoas que... e também famílias inteiras. E trouxe uma família cujo patrono, o patriarca dela era Caspar, com K, Van der Linde. Van der Linde, isso lá em 1600 alguma coisa. Com a saída desse pessoal, eles foram expulsos, parte deles voltou para a Europa, parte deles foi para Nova Holanda, na América do Norte, que hoje é Nova York, e parte deles que já estava casado, ou com português, com brasileiro mesmo, com índio, com cafuso, com mameluco, essa miscigenação nossa, eles saíram do litoral para não serem perseguidos. E aí, muitos deletaram o nome Van der Linde, deletaram, esqueceram. Outros modificaram o nome para Vanderlei. Outros usaram e não usaram. Por exemplo, o meu quinto avô, pelo lado materno, é Valdevino Vanderlei, que era o dono, o tabelião do cartório de Olinda. Já o filho dele já não tem Vanderlei. Aí você chega, por exemplo, meu pai são 5 irmãos. Meu pai tem Lanverly, o meu avô modificou o nome Vanderlei para Lanverly e só colocou em meu pai, Rostan Lanverly. Mas o meu tio, Eudes, não tem Lanverly. Mas a esposa do meu tio, Eudes, que é casada, lógico, com ele, tem o nome Lanverly. Entendeu? Quer dizer, são coisas, e você vê da própria Alagoas. Quantos nomes foram modificados? Não, escondidos. Escondidos, né? E hoje são aplaudidos. Né? São coisas sazonais. Então, para mostrar amanhã que Lanverly tem um motivo. Foi uma forma de você esconder algo, mas mantendo uma tendência da antiguidade. A língua primária, do nome primário. Primário. Maravilha. Bom, vamos agora partir para a academia, né? Academia, presidente da Academia Alagoana de Letras. Desde quando? Qual é a gestão? 5 anos. 5 anos. Completar 5 anos. Maravilha. Tem se destacado, as referências são extraordinárias a seu respeito. Vê se tem alguma foto aí, José, por favor. Esta é uma das primeiras fotos? Essa é a primeira foto. Essa é a primeira foto. A Academia Alagoana de Letras foi criada, foi fundada 1º de novembro de 1919. E você vê aí, você tem pessoas como Jorge de Lima, Jaime de Altavilla, Moreira e Silva, pessoas que a gente conhece como nomes de rua, mas que na realidade foram grandes literatos alagoanos, né? Você tem Carlos Povina também, né? Tem muita gente boa, né? Muita gente boa. E esse é o mais interessante que eu costumo dizer. Essa é uma outra que a gente colocou. Isso já foi agora. Agora, vocês se reuniram? Semana passada, o mês passado, que nós temos um debate, uma reunião mensal, e foi o Edberto Cianelli, que é hoje talvez um dos mais interessantes historiadores da nossa terra. Sei. E ele fez uma palestra sobre o carnaval. Né, sobre o carnaval. Foi casa cheia, na Casa Jorge Lima, é uma audiência, é uma instituição aberta, o evento é aberto ao público, então você via ali, o Edberto Cianelli, pode colocar mais. O Marcos Davi, né, que é o nosso vice-presidente, eu, né? E esta aí ao lado já é uma mais recente. Essa é a última fotografia. Essa é uma fotografia que foi inaugurada, ou seja, apresentada ao público no dia daquela reunião. E o que você tem que ver, eu digo, isso é a imortalidade. Você vê, quando você olha para aquela fotografia de 1919, você olha para aquelas pessoas e você vê que eles estão vivos. Por quê? Porque a Academia Alagoana de Letras, ela baliza a sua estrutura na Academia Brasileira de Letras, que é também vinculada no seu regimento, no seu estatuto, à Academia Francesa de Letras, 40 cadeiras.
Então, ao longo... Então, a francesa 40, a brasileira 40, a alagoana 40. Real espanhola 40 cadeiras. E tem o porquê. Eu não sei se daria tempo. Mas veja bem, Louis Richelieu, que era o grande mentor do rei, do Luís XV, né? Luís XIV, parece. Luís XIV. Ele resolveu escrever o dicionário da língua francesa. E chamou Richelieu e disse: Richelieu, você me chama aí os cabeças pensantes da literatura francesa, eu preciso de uma gramática e um dicionário da nossa língua. E aí ele escolheu. Um mês depois, 2 meses depois, um outro cardeal que tinha acesso a Richelieu disse: Richelieu, não está dando certo. O pessoal vai embora. Por quê? Não, porque a gente tem aqui, mas não tem onde ficar, não tem uma cadeira, não tem uma mesa. Quando chega, outros estão reunidos, a gente tem que ir embora. E aí eles vão embora. Eles não vão mais querer desenvolver essa atividade. Aí o rei disse: Richelieu, pegue uma sala do Louvre, que à época era o castelo, uma sala do Louvre, coloca uma mesa, uma cadeira para cada um e o que eles precisarem. Quando eles colocaram a cadeira e contaram as cadeiras, eram 40. E estava fundada a primeira academia de letras do tempo moderno, porque você tem o tempo de Aristóteles, né? Tempo moderno, né? Tempo moderno. E daí, 40 cadeiras. A nossa brasileira, 40 cadeiras, desde Machado de Assis até hoje. E a nossa 40. Nós somos 173 membros integrantes da história da Academia Alagoana de Letras em 103 anos de vida. Nós temos 6 sócios correspondentes das 10 cadeiras que são oficializadas e abertas. Existem 6 sócios correspondentes em 103 anos de vida. Nós temos 14 sócios honorários e 15 sócios beneméritos em 103 anos de vida. Então, a Academia Alagoana de Letras é uma instituição que ela é do povo, mas ela tem as suas regras e por isso que ela é tão interessante. Volta uma aí. Josiel, volta essa anterior, que é importante a sua participação extra intercontinental, né? Deixa eu ver, volta outra, essa aí. Isso aí, bom. Na pandemia, um pouquinho antes do início da pandemia, recebemos uma visita na Academia Alagoana de Letras de um pessoal ligado a Portugal, falando: olha, nós estamos visitando e tal. E durante a pandemia evoluiu essa conversa por internet, por WhatsApp. E finalmente a Academia Alagoana de Letras firmou um convênio com essa confraria queirosiana, que o patrono é o Essa de Queiroz, né? E começamos a ter reuniões online, via sala, né, Google Meet e o Zoom, até que firmamos um convênio de mútua cooperação, onde nós temos o compromisso de escrevermos textos para os livros que eles publicam e eles escreverem texto para os nossos livros. Já vieram a Maceió e nós já fomos lá. Aquela é a roupa, a veste, né? Daqueles que são vinculados à confraria queirosiana. E naquela fotografia eu estou apresentando esse livro que eu estou lhe trazendo aqui. Esse aqui, né? Aquilo foi em novembro último, né? Existe um rito muito especial que você disse que é uma reverência feita a essa de Queiroz. Quando acaba-se a reunião, a confraria, os sócios da confraria, que também é um número limitado, eles seguem como se fosse uma referenciar o Essa de Queiroz, né? Primo Basílio, né? O Crime do Padre Amaro, um escritor fantástico, talvez o mais importante da língua lusófona, né? lá de Portugal, um homem que criticava o regime, o rei, o regime da época, né? Mostrando tudo aquilo que acontece nos bastidores, que muitas vezes basta você ler o Crime do Padre Amaro, né? O Padre Amaro era um homem aplaudido acima de tudo, e por trás dos panos, por debaixo da batina, ele fazia coisas
imensas, né? Então, o Eça de Queiroz, ele era às vezes até muito ácido, muito criticado, mas muito aplaudido, né? Sei. E respeitado. Alguns textos seus, né, que a gente acompanha, tem sobre Pinto da Madrugada, José e o Carnaval, Coincidência, o Destino, os contos, né, da África, Encantos da África. Esses são textos mais recentes, né? Você escreve. Porque eu vou escrevendo, por exemplo, esse José e o Carnaval é uma história interessante, porque quando vivemos a nossa juventude, eu tinha um colega no Marista, que o nome dele não era José, mas quando chegava no Carnaval, eu disse, rapaz, nós temos que acabar o namoro, a gente tem que ir pro Carnaval, o Carnaval tem que se virar, arrumar 3, 4, se beijar muito e tal. E a gente sempre ia levando tal. A minha namorada sempre foi a mesma, né? Eu comecei a namorar com a Ana Lamberli, eu tinha 17, ela tinha 14. Bom, enfim, passa o tempo, eu nunca mais tinha visto. Quando eu vou deixando um desses frevos aí, pré-carnavalesco, me encontro com ele. Aí ele faz a maior festa comigo, gostando, rapaz, e eu estava aqui com a Ana, minha esposa, meus netos, meu genro, minhas filhas, eu apresentei, eu digo, e a sua? Cadê? Ele disse, rapaz, já casei 7 vezes. Qual dela? Já casei 7 vezes. Aí eu fiquei assim, ele disse, se eu pudesse pegar, transformar uma coxa de retalho, tirar uma de cada uma, né? Talvez eu fosse feliz. Bom, então aí eu falo sobre isso, mas a minha conclusão é a seguinte, que na minha ótica, quando o verdadeiro amor é amor, você não pode lidar com coxa de retalho, mas sim com um tecido com a fibra forte o suficiente para suportar atrito. Então a conclusão desse texto de José Carnaval é esse, né? Já o da África foi uma viagem que nós fizemos anos antes, e eu vou, como eu digo, vou guardando e... Né? Eu tenho o que é que mais lhe encantou na África? Veja bem, a África é um local belíssimo, a pobreza é uma realidade, né? Mas, por exemplo, eu não me senti inseguro na África, mesmo aquele medo que às vezes a gente tem quando vai para o Rio de Janeiro, não me senti inseguro. Mas o que eu acho mais interessante lá é como eles idolatram Mandiba, né? Que chama Mandiba. O Mandela é um homem que passou muito tempo preso, que voltou, negociou com os brancos, se ele não tivesse negociado, ele jamais... tanto que nessa negociação, isso eu sei porque eu li lá, nas histórias dele, né, no museu, a própria Vini, né, a Vini rompeu com ele porque ela era mais incisiva, ela não queria essa negociação, mas ele foi um grande homem, e você encontra a estátua de Mandela em todo canto, e não é estátua desse tamanho, é estátua... mesmo. Eu sou encantado com a dança, né? E com a gastronomia africana. Também, todos os anos, os alunos da África, que vêm para o UFAL, eles fazem um encontro, e já está com uns 3, 4 anos que eles vão para minha casa, lá na Barra Nova, e botam um som lá, a dança africana, aquela dança bem muito... característica. E nós temos muito dele, né? Muito. Inclusive a nossa língua portuguesa, inclusive convido a você, Gerson, e todos alagoanos, na próxima quarta-feira, na Academia Alagoana de Letras, ali na Praça Sinibu, na Casa Jorge de Lima, nós teremos uma outra reunião aberta ao público a partir das 9h30 da manhã, cujo tema é linguagem neutra. Sim. Uma abordagem jurídica, cujo o palestrante será o professor doutor Marcos Bernardo de Mello, um dos mais conceituados juristas do nosso estado, e uma abordagem linguística, né? Cujo o palestrante é o professor doutor também em linguística, Roberto Sarmento, um dos mais aplaudidos e respeitados professores de português, gramática do nosso estado. Então, será debatido esse tema, né? E a nossa língua portuguesa, ela, sabe, é uma influência muito forte também
dos africanos, do termo africano, né? Porque os portugueses vieram, mas os africanos aqui chegaram, e houve época, se a gente lê, um momento que você tinha 30% eram portugueses e 70% eram africanos, né? Eram africanos. E por um milagre divino não aconteceu conosco, aconteceu na costa, lá no Haiti, né? Que era a mesma coisa, só que os escravos tomaram conta da história. É verdade. Né? Tomaram conta da história. Vejam, José, dando sequência, não sei se chegou um vídeo aí. Chegou. Coloca esse vídeo aí, por favor. O professor Rostam é uma personalidade nas Alagoas. Rostam é presidente da Academia Alagoana de Letras. Eu tenho o privilégio de conviver no dia a dia da academia com talvez o mais profícuo presidente de toda a história da Academia Alagoana de Letras. Poucos, com tão pouco, tiveram a condição que o Rostam, de forma profícua, efetiva, realiza. A academia hoje está em todos os ambientes do estado das Alagoas. A academia proporciona uma visão da cultura das Alagoas de uma forma muito singular. Claro que nós temos muito ainda a evoluir. A academia precisará estar intrinsecamente relacionada ao dia a dia do estudante alagoano. E isso ocorrerá. Mas o Rostam tem fomentado, tem criado as condições para a respeitabilidade. Portanto, conhecendo que nós podemos reconhecer. Rostam faz história e personifica a Academia Alagoana de Letras com muita densidade. Parabenizo você, Gerson Odilon, meu amigo, por essa entrevista singular. Meu abraço no Rostam. É difícil. Eu quero dizer o seguinte: Fernando Gomes é meu contemporâneo, meu amigo, né? Colega da universidade, professores da universidade. E eu só gostaria de colocar uma coisa. Quando ele fala Rostam, profícuo, entenda-se. Rostam, mais Fernando Gomes, mais Carlos Mero, mais Arnaldo Paiva, mais todos aqueles que compõem a Academia Alagoana de Letras. Jamais a Academia Alagoana de Letras estaria realmente no patamar que hoje se encontra com Rostam. Só com Rostam. Esses homens e essas mulheres. Eu aqui, por exemplo, hoje estou falando, mas quem está aqui é a Academia Alagoana de Letras. Não fosse a Academia Alagoana de Letras, eu teria falado somente sobre o Maristas, né? Então, a Academia Alagoana de Letras, ela é enorme, ela é fantástica. Eu costumo sempre dizer, sem querer menosprezar nada nem ninguém, até nós já discutimos aqui, a Academia Alagoana de Letras é a casa das casas da cultura alagoana. Casa das casas da cultura alagoana. É como você hoje é o presidente, eu sou o presidente, mas eu sou o primeiro entre iguais. Você é o primeiro entre iguais na Sobrames. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da academia. Eu só prezo e procuro seguir, e aí o Fernando está aí para me corroborar minhas palavras, o regimento e o estatuto. Né? A academia não pode ser um local onde os 40 vivam a se autoelogiarem e mutuamente. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Carlos Mero, o presidente que me antecedeu, um dos literatos mais interessantes do nosso estado. Então a gente tem que levar a academia realmente, levar a academia aos rincões. A gente já levou, já tem buscado, já fomos a Pão de Açúcar, Anadia, Arapiraca, o próprio Penedo,
sempre participam dos nossos eventos, né? Mas é um somatório. É verdade. Eu fico muito feliz de ver que o Fernando Gomes chegou há pouco tempo, há 5 anos atrás na academia, mas só veio para engrandecer. E digo mais, é uma figura que deveria estar na academia já há muito tempo, pela sua capacidade literária, pela sua capacidade cultural, né? Agora, não depende de mim ser Gerson Odilon, ser da academia, depende de 40, né? Maravilha. Falar nisso, tem hoje reunião da Sobramos. Não sei se, José, eu tenho umas fotos aí. Não tem? 2, 3. E a produção da academia? Veja bem, historicamente a academia possui o livro da academia, né? A revista da academia, que hoje nós estamos chamando o livro da academia. Então, anualmente nós publicamos um livro, né? Até o dia 30 de abril nós temos uma outra pessoa fantástica, que é o Jorge Tenório. Eu reputo um dos grandes escritores, romancistas na nossa terra. Eu costumo sempre dizer: Jorge, que bom seria que você fosse reconhecido em vida, né? Em vida, porque ele, agora, esse Arame Farpado, esse último livro dele, um livro que merece aplauso, né? E o Jorge Tenório é o responsável por receber os textos, diagramar, preparar, e aí nós colocamos para ser, isso aí passa, vamos correr o prato, né, a cuia, como diz a história, para conseguirmos publicar o livro. Certo. Mas normalmente nós recebemos os textos até o primeiro trimestre, e aí temos para lançar em setembro, outubro esse livro. Mas está bem engatilhado. Programação para a Bienal. A Bienal é um dos grandes eventos literários, não só de Alagoas, do Nordeste, porque é uma Bienal internacional. Né? E esse ano, as academias, inclusive, Sobrames... É a 10ª Bienal, né? 10ª Bienal. 11 a 20 de agosto, que acontecerá no Centro de Convenções. Esse ano, quando digo nós, todas as academias alagoanas, nós recebemos um stand, né? Teremos o stand, que é o stand das academias. Não é o stand da Sobrame, nem da Alagoana, nem do Instituto Histórico, das academias. E lá nós começaremos a nos reunir, nós, das academias que se interessam. Temos mantido contato com todas elas, sem exceção, todas elas, convidando para uma reunião que deverá acontecer já na próxima semana ou daqui a 15 dias, para estabelecermos a programação do nosso stand. Fazer um cronograma bem... Lançamento de livros, debates, mesas redondas entre as academias, não é? Porque como nós temos inúmeras academias e todas possuem o seu mérito, o seu louvor, cada uma com as suas características distintas, o que não podemos é querer levar as características de uma academia para dentro da outra academia, mas preservar as características de cada uma e aplaudir, porque incentiva as pessoas que não conseguem chegar a Sobrames por motivo de horário, mas conseguem chegar em outra academia. E ali ela desenvolve literariamente, escreve seus textos, publica, recita, participa de eventos, convive com bienais, né? E eu tenho certeza, a Bienal será um sucesso. O nosso stand eu acho que foi bem, nós tivemos sorte. Lá recebemos um stand muito bem localizado, ao lado do stand da EduFal, que é talvez o maior stand, que é da própria universidade, e defronta uma pracinha, onde nós poderemos ainda, uma pracinha interna do Centro de Convenções, evidentemente, montada artificialmente para o evento, onde poderemos utilizar para os nossos lançamentos, para as nossas reuniões, para os nossos, vamos dizer... Alguém vai recitar naquele horário. Os declamadores, né? Exatamente, um sarau, uma coisa.
Professor, existem congressos de academias a nível... Infelizmente não. Não. Levar essa proposta para uma reunião? Seria. Mas tudo, Gerson, tudo requer dinheiro. Eu sei, não mas é? assim... Por exemplo, a nossa academia, para você ter uma ideia, há 6 anos atrás, a academia viveu um apogeu. A época de ouro, quando ele fala isso, mas talvez o grande nome da Academia Alagoana, talvez não, o grande nome foi o Dr. Ibe Gato. Sim. Quando o Dr. Ibe Gato faleceu, a academia, que o Dr. Ibe era um homem forte, era grande, não somente em tamanho, grande, né, em tudo. Então ele dizia, usina Coruripe, preciso de tanto, Salgema, que a época era, preciso de tanto. Então, quando ele partiu e ele conseguiu uma verba grande para construir uma nova casa, que é a Casa Jorge de Lima. Né? Foi construída com... Foi reconstruída, porque ela estava praticamente, nós temos fotografias da última década do século passado, dos anos 90, ela estava só as paredes em pé. Então ele gastou ali 2 milhões de reais na época, né? E ele recuperou aquela casa. Então a academia ficou com, vamos dizer assim, com imóveis, sim, mas vivendo de uma mensalidade paga por cada um dos sócios. E aí, com tantos funcionários, 6, 7 funcionários, e quando nós chegamos, tinha casa nossa sede estava penhorada para pagar dívida trabalhista. Nossa. Né? Então, aí não tinha, mas aí onde eu digo, a força dos 40, nós resolvemos trazer a academia para flutuar novamente. Certo. Vamos ter mais umas fotos aqui, professor, até por conta do... Esse é o professor Fernando Gama, um homem amado, querido, né? Uma pessoa... E você veja, ele não sai de casa, mas faz questão de ir aos eventos da academia. Chega lá de bermuda, ali, e diz, Roxão, eu não posso vir, porque as minhas calças não entram mais e tal, mas quer dizer, mas você vê, todo esforço, é isso que eu digo, a academia é pujante, porque leva, você vê a dona Lisete Lira, que ontem teria celebrado 99 anos, faleceu em agosto, em março ela estava na academia, indo até o último momento. José, vamos ter mais? Acabaram essas fotografias. Acho que tem uma da Sobramos, não tinha não? Que nós colocamos, que a reunião é hoje, às 19 horas, lá no Instituto de Olhos de Maceió. Né? Agradecer ao doutor Alain Barbosa por nos ceder esse espaço. E tivemos a reunião da Sobramos brasileira, né? A Sobramos nacional, melhor dizendo, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E nasceu já na reunião, a primeira que eu participei, já nasceu a ideia do Congresso Regional, que será em São Paulo, porque São Paulo já está preparado tanto financeiramente, a estrutura, não fica difícil fazer um congresso em São Paulo, mas aliás, a regional em São Paulo, mas o Congresso Brasileiro vai ser sediado em Sergipe e Alagoas. Os 2 estados vão dar as mãos para nós realizarmos o Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores. Nós destacamos aqui os grandes, né, como o professor Milton Enio, José Medeiros, que fizeram assim da academia um concerto, né, para ser ouvido no mundo todo, nós podemos dizer assim. E nós queremos parabenizar, professor Rostam. Não foram assim em vão as palavras elogiosas que chegaram aos meus ouvidos a seu respeito, mas também pelo convívio que tenho, alguns encontros que nós tivemos na casa do Dr. Francisco Reinaldo Rodas, inesquecível, né? Coronel Rodas. Estenda a ele, aos familiares, eu nunca mais apareci, que a próxima festa que tiver nos convide novamente. Eu tenho muitas coisas assim que ele deixou para mim, para ensinar perícias. E agradecer ao professor Fernando Gomes por participar. Para mim foi uma honra. Eu tinha pedido também de outros, mas não deu tempo. Confesso que não deu tempo, fica para a próxima entrevista. A gente deixa esses minutos finais para as suas considerações. Para mim é uma alegria tremenda estar aqui com você, Gerson. Nós somos parceiros de antigamente, verdade. Desde uma vida toda. Eu lhe parabenizo pela forma excelente que conduziu o seu programa. Tenho certeza que ele cada vez mais vai se firmar
na comunidade, não somente médica, mas na comunidade literária alagoana. E eu acho que o caminho é esse. Nós temos que levar cultura e conhecimento ao povo. Maravilha. Agradecer pelo livro do mestre, com carinho, vou ler com muito carinho, né? Até porque essa profissão de professor que você tem naquele filme da nossa juventude, Ao Mestre com Carinho, com carinho, né? Com Sidney Poitier. Isso. Esse é do mestre, é uma devolução minha aos meus alunos, que foram tudo para mim, né? Foram tudo para mim. Eu digo, tudo que eu sou hoje, eu devo à minha família, em primeiro lugar, e a convivência com a minha Universidade Federal de Alagoas e meus alunos. Fiz o convite hoje para estar aqui também como convidado não médico, o doutor Alci Dantas, né, que é advogado, gosta muito da poesia também, vai trazer aqui e também algumas informações a respeito desse enlace entre a medicina e o direito. A gente vai trazê-lo aqui também. Alagoas é riquíssima em pessoas assim, que quando você menos espera são fantásticas. Pessoas ecléticas, assim como você. A gente agradece muito, agradecemos principalmente, né, que é a razão do nosso encontro aqui, os nossos telespectadores, por mais uma vez estar aqui conosco, e fiquem certos que na próxima semana o programa Medicina em Destaque terá um novo convidado para você, à altura do professor Alberto. Opa, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus.